Olá a todos em português. A aula de hoje vai ter a ver com ícones de beleza. Vou fazer aqui um zoom, que é para vocês perceberem onde é que eu estou a tentar chegar hoje. Portanto, eles estão todos com óculos de sol, porque o verão em Londres é tão espetacular, que está a chover, como sempre, e portanto todos os meus alunos aqui estão com óculos de sol e eu hoje também vou estar. E portanto, não só estou a glorificar o verão de Londres, como acima de tudo vou-vos ensinar hoje porque é que usamos óculos de sol coloridos, idealmente verdes, enquanto estamos a sombrear as imagens. Há uma razão para isto. O verde, eu experimentei todo o tipo de óculos, portanto, desde os amarelos. Portanto, temos aqui esta beleza grega. Ela gosta muito mais deste lado do rosto do que deste, porque ela não é simétrica. Aliás, ela tem a cabeça torta. Isto foi uma escultura barata que eu comprei. Experimentei desde óculos de sol amarelos. É por isso que eu... Desculpem lá, vou só pôr aqui os óculos de volta. Experimentei amarelo e não resultou. Experimentei vermelho, que é os que eu tenho aqui agora, e também não resultou. Experimentei laranja, e esta é a minha escultura preferida. Eu acho que se calhar vocês já a conhecem. Vai ser a minha musa para o dia de hoje. Exatamente, isto parece a família dos Beatles, Miguel. Este coelhinho, que é tão feio... Portanto, eu comprei esta escultura no Oman e é tão feia que eu achei que tinha que trazer isto para a Europa. E então decidi que vai ser a musa do dia de hoje, da aula de hoje. Também não resultou este laranja que o coelhinho está a usar. O verde foi espetacular. Portanto, a partir do momento que eu pus os óculos de sol verdes, é muito, muito fácil ver onde é que temos de aclarar, onde é que temos de escurecer a imagem. Ora, a aula de hoje vai ser muito... Qual é a palavra? Eu não vou ser polémico, portanto, hoje não vamos falar de política. Eu peço perdão se eu não vos insultar hoje e as vossas crenças. Eu dar-vos-ei depois a atenção devida para a semana que vem. Aqui iremos novamente falar de temas que não só a técnica de pintura. Agora, pergunta para vocês. Lembram-se na aula da semana passada, lembram-se qual é que foi a regra que nós escolhemos? Portanto, seriam luzes coloridas e sombras acinzentadas ou seriam luzes acinzentadas e sombras coloridas? Escrevam, por favor, porque eu não vou poder iniciar a aula de pintura a não ser que vocês escrevam. E claro, quem não viu a aula da semana passada, por favor, veja, porque isto vai ser uma continuação da aula anterior. Está bem? Escrevam então agora. É suposto as sombras serem coloridas e vivas, não é? Vibrantes, cromáticas, ou é suposto as sombras serem sujas, acinzentadas? E em relação às luzes, a mesma pergunta. Era suposto as luzes serem coloridas, vibrantes, laranja, ou era suposto serem sujas, acinzentadas? Portanto, vamos continuar a pintura com estas duas cores, que são complementares. Portanto, o laranja e o azul. E recordem-se que eu estou a usar complementares da gama Mansell. Portanto, complementares à vista, baseadas no olho humano e não na mistura de pigmentos. Tá bom? Muito bem. Luzes coloridas e sombras acinzentadas. Então vamos trabalhar hoje nesta pintura. Eu vou tirar aqui os nossos amigos do sítio, portanto já não precisamos... Exceto o coelhinho, não é? Acho que é muito importante termos aqui o coelhinho, que vai ser a musa da aula de hoje. E agora temos um problema técnico, que é... Esta escultura já não está na mesma posição do que estava na semana passada. Nem sei se vou conseguir alguma vez, porque é muito pesada. E então há um problema que é, a partir do momento em que esta escultura está colocada, eu não tenho como movimentar o rosto, se é que faz algum sentido para vocês. Portanto, vou tentar fazer uma outra coisa aqui, que é, vou movimentar a câmera. Se tudo correr bem, e eu digo se tudo correr bem, porque
há a probabilidade deste cair. Se tudo correr bem, talvez fique um pouquinho... Não, continua altamente distorcida. Então vamos fazer uma coisa, que é, vamos ignorar isto, e a escultura estava mais inclinada. Agora recordo-me, estava mais em perspectiva. Definitivo, não tanto. Isto vai ser um problema. Portanto, vou pedir-vos um favor, que é, ignorem as formas, porque não vou ter como colocar a escultura no mesmo sítio. É o problema de fazer aulas em dias distintos. Não há como colocar a escultura na mesma posição e, portanto, vamos fazer zoom. Irmã Soledade, que pergunta é que te fez? Se tem 2 sons? O que é isso? 2 sons. Está a ouvir o som em duplicado? Está a fazer eco? Eu não sei. Digam-me, por favor, se estão a ouvir eco. Está bem? Não é que eu consiga fixar, mas digam-me, por favor. Ou se o som está bom. Então agora, pergunta para a turma. Como é que nós vamos aclarar o laranja sem o laranja perder saturação? Recordam-se que ao juntar branco... O que é branco? Digam lá. Quem não sabe isto tem que ver as aulas de mistura de cores Moncel que nós fizemos há uns meses atrás. Está no YouTube, está bem? Basta procurar em Nelson Ferreira, Moncel, escreve-se M-U-N-S-E-L-L, está bem? Hector, não quer dizer o quê? Que não há eco, não é? Ou que não há som. Não há eco. Muito bem, então o som está ótimo, pronto. Obrigado a todos. Portanto, irmã Soledade, deve ser o seu computador que está a dar problemas. Então, voltando aqui à questão, que é como é que vamos aclarar o laranja sem que a cor fique... como é que se diz? Sem que a cor fique suja, não é? Sem que fique acinzentada. Vou ver se consigo... Não, isto não vai resultar. Pronto, olhem, vamos deixar assim. Paciência. Não foi a forma que nós pintámos a semana passada, mas é a forma que vamos pintar hoje. Está bem? Então agora vamos iniciar a aula, que é como é que vamos aclarar os tons sem que eles fiquem sujos. E a pergunta é, o que é branco? Branco não é nada mais do que cinzento claro. Está bem? Portanto, branco, eu já vos tinha dito no passado, e eu quero que vejam mesmo a aula Moncel, M-U-N-S-E-L-L, que está no YouTube. Branco não é nada mais do que cinzento claro. Nós não temos branco em pintura. Não há branco, não existe, no sentido de que um branco verdadeiro refletiria toda a luz, em teoria. Ora, isso não acontece. Mesmo o branco mais branco que nós temos é altamente acinzentado. Portanto, branco não passa de cinzento, claro. Entretanto, se alguém se lembrar como é que eu coloquei a escultura na semana passada para estar nesta posição, por favor digam-me, porque eu não me recordo. Então, vamos aqui à nossa paleta e vou só molhar ligeiramente. Está um pouco seca. Portanto, para ter a certeza que a tinta não seca depressa demais, estou só a umedecer novamente a paleta. Cá está. Então agora que temos... Portanto, o branco não é a luz, Hector. O branco é uma cor clara, mas é também acinzentada. É uma cor suja. Está bem? Portanto, como é que vamos aclarar o laranja para que continue uma cor vibrante, uma cor saturada, uma cor cromática? Digam lá. Já alguém disse? É com amarelo. Portanto, se nós fizermos um tom mais amarelado, começamos... Vou só tirar aqui... Se fizermos um tom mais amarelado, começamos a obter tons de laranja que são mais claros e que não são acinzentados. Está bem? Portanto, juntamos amarelo. E qual o amarelo? Desde que seja um amarelo alaranjado também,
não há problema. E junto a isso, eu vou também juntar, se necessário, um pouquinho de branco. Se necessário. Mas a vantagem de aclarar com amarelo é que a cor já não fica tão suja do que se estivéssemos a trabalhar só exclusivamente com laranja e branco. Portanto, vamos fazer aqui um pequeno teste e eu vou só ver até que ponto a cor pode ou não pode ser adequada. Uau! Vejam só a intensidade cromática daquele amarelo. Estão a perceber? Portanto, as cores são muitíssimo mais vivas quando a gente evita o uso de branco. De qualquer forma, porquê é que se usam os óculos de sol? Digam lá. A grande vantagem dos óculos de sol é que, eu vou ver se consigo mostrar-vos, se olharem para a pintura através dos óculos de sol, vocês conseguem ver onde é que estão as luzes e as sombras. E depois, se olharem para a escultura através dos óculos de sol, vocês conseguem ver melhor onde é que falta luz ou sombra. Estão a perceber? Há imensa luz que nós ainda não representamos, não tivemos tempo. E há imensas sombras que também ainda não foram bem representadas, porque, mais uma vez, não tivemos tempo. Está bem? A aula de ontem foram só 20 minutos para ir a pintar o que não chega. Portanto, eu agora quero ver se faço uma aula um pouquinho mais de pintura mesmo. Então, o que eu sugiro que vocês façam é que comprem óculos de sol de um verde vivo e vai-vos ser extremamente fácil depois saber onde é que é necessário pôr mais luz ou pôr mais sombra. Portanto, vou agora começar a trabalhar algumas destas... Ups! Isto tinha de acontecer em direto. Portanto, esta escultura hoje não vai mesmo estar na posição que eu quero. E eu não me lembro porquê. Porque eu não me lembro porque é que a escultura estava ali. É o problema de falta de memória, não é? Os artistas em geral... Portanto, vamos subir o croma, vamos subir a saturação das zonas de luz. Eu continuo a achar aquele amarelo muito amarelo. Portanto, vou juntar um pouquinho mais de laranja e branco. Mas como já contém algum amarelo, a cor não vai ficar tão suja como na semana passada, em que... Aliás, nós já até somos capazes agora de ter o problema oposto, que é vamos ter cores se calhar vibrantes demais. Mas eu prefiro isso porque eu quero mesmo mostrar-vos como é que se aclara a cor de laranja sem que a cor fique tão suja. Está bem? Sem que a cor fique tão... Pronto, isto já é melhor. Portanto, agora sim, já temos um tom de laranja que é vibrante. E nós tínhamos combinado na semana passada, portanto isto é tipo discos pedidos, não é? Tínhamos combinado que as luzes iam ser laranja vibrantes e as sombras iam ser a cor complementar, mas mais suja. Portanto, uma cor mais acinzentada. Isto porque vocês pediram. Então vamos trabalhar agora com mais saturação, com mais vibração. E agora quero-vos dizer uma outra coisa, que é... Eu ainda estou a pintar de uma forma conceptual. Escrevam agora, por favor, o que é sombrear de uma forma conceptual. Está bem? Escrevam agora. A aula de hoje vai ser complicada, porque como a escultura não está na mesma posição da semana passada, nem eu estou a ver do mesmo ângulo que vocês, vai ser muito interessante fazer esta pintura sem termos assim a certeza do que é que está a acontecer. Portanto, agora com um pouco mais de branco, eu vou agora esfregar um pouco de branco em certas zonas da pintura. Estou a pintar molhado sobre molhado nesta... Porque a camada de baixo ainda está molhada e, portanto, eu estou literalmente a pintar molhado sobre molhado nesta fase da pintura. Portanto, estou a começar a trazer zonas mais de luz. Estou a começar a aclarar, mas todo aquele amarelo que já lá existia, porque eu misturei o laranja com o amarelo, vai permitir que as luzes não pareçam tão acinzentadas, não pareçam tão sujas do que o tom anterior. Portanto, vejam como o laranja anterior tem menos croma, tem menos... Estão a perceber? Tem menos a cor. E é claro, podemos voltar sempre ao laranja anterior se necessário, ou algo intermédio.
Vamos a algo intermédio. Eu vou juntar agora laranja claro aqui para ter a certeza que não fica amarelo demais. Portanto, pouco a pouco, eu estou a puxar as luzes sem que haja problemas de perdermos a saturação, de perdermos a vibração cromática. Estão a entender? E depois... Portanto, muito bem, Cristina. O sombreado conceptual é... Eu não estou ainda a pintar exatamente o que vejo, mas estou a pintar o que sei que é verdade. Portanto, todos os planos que estão virados para a luz têm que ser mais claros. Todos os planos que fogem da luz têm que ser mais escuros. E eu não tenho que estar a ver isso na realidade para saber. Portanto, é um sombreado conceptual. Os russos são extremamente bons a fazer isso. Aliás, os russos são melhores do que no mundo ocidental a pintar dessa maneira, porque é uma coisa que eles valorizam muito na escola russa de pintura, é pintar a partir da imaginação. Está bem? Portanto, vamos trazer aqui estas luzes mais para baixo. Toda a iluminação mudou em relação à semana passada. Peço-vos desculpa, mas é o que é. Portanto, vamos ter que trabalhar com o que temos. E portanto, estou a trabalhar conceptualmente. Os planos virados para a luz estão na luz. Os planos virados para longe da luz, não é? Portanto, a afastar-se da luz, têm que estar na sombra. E agora a pergunta, vocês querem complexidade ou querem simplificação nesta fase da pintura? Escrevam, por favor. Portanto, é suposto estarmos a pintar simples ou complexo nesta fase da pintura. E reparem que eu estou constantemente a valorizar sempre a simplicidade. Porque a simplicidade vai criar a ilusão, inclusive de pormenor e de tudo, um pormenor que não está lá. Eu depois já vos mostro, está bem? De momento, vamos trabalhar simples. E é mesmo importante que a gente aprenda em arte a trabalhar sempre de uma forma muito simples, porque a complexidade vem de seguida. Está bem? Portanto, vamos agora aqui começar a pintar algumas destas luzes que estão aqui no queixo. E reparem que... Desculpem, eu vou só estar à frente da câmara para poder ver o que é que está aqui a acontecer, porque eu estou a ver de um ângulo totalmente distinto de vocês. E vocês também, não é? Porque esta escultura hoje não está bem posicionada. Pronto. Agora, em termos de luzes, já estão a começar a ter mais cor, já estão a começar a ter um pouco mais de... Pronto, já não é tão chato como tínhamos iniciado a aula. E agora, vocês tinham-me dito que as sombras iam ser azuis e acinzentadas, correto? Acho que foi uma coisa que nós tínhamos combinado. Portanto, o que eu agora vou fazer é, em breve vou passar para as sombras. Portanto, nós agora por hoje já estamos mais ou menos tratados com as luzes. Ui, está ali uma coisa no pincel. Já está. Portanto, já estamos assim mais ou menos tratados com as luzes. E agora vamos começar a descer para os meios tons. Vamos gradualmente começar a descer a intensidade da luz. Vou só puxar aqui novamente a luz, porque ela, quando seca, às vezes fica mais transparente. Eu quero mesmo reforçar estas zonas de luz por agora. Que é para ter a certeza que as formas estão a começar a ganhar tridimensionalidade. Agora, passo seguinte. Vamos escurecer ligeiramente. E à medida que escurecemos, temos também que acinzentar. Porquê? Porquê é que não escurecemos simplesmente e já está? Vocês recordam-se do que é que nós tínhamos combinado? Que é, à medida que descemos o tom, à medida que o tom escurece, vamos acinzentando a cor. Portanto, o que eu fiz agora foi misturei cinzento num laranja um pouco mais escuro. Portanto, é o tom seguinte, não é? Nós estamos a passar para um tom seguinte.
E já estamos a começar a acinzentar esta cor, que é para a luz ser mais saturada, porque foi o que decidimos na semana passada, não é? Por comum acordo, todos votaram e ganhou a ideia de que as luzes iam ser laranja e as sombras iam começar a azular e a ficar cada vez mais cinzentas. E portanto eu juntei um pouquinho de cinzento a estes tons aqui, que é para não termos cores muito vibrantes. Se tiverem perguntas, por favor, façam, está bem? Vão-me perguntando coisas à medida que a pintura avança. Portanto, já estou a começar a acinzentar alguns destes tons aqui. E agora preparem-se porque vão ter uma aula, acho eu, espetacular, que é prestem máxima atenção ao que vem a seguir, porque eu vou-vos ensinar muitas coisas novas que nós nunca falámos antes, porque não tivemos tempo. Porque nas aulas não dá para falar de tudo, não é? Portanto, não dá para estar sempre a explicar tudo o que eu quero. É difícil. Portanto, vamos agora continuar com estes tons mais acinzentados. E reparem que, à medida que descemos na escala tonal, portanto, agora estamos com um tom ligeiramente mais escuro, mas não muito, é só um bocadinho, e estamos a pintar todas estas zonas que ainda estão viradas para a luz, portanto, ainda são claras, mas que têm que ser já um pouquinho mais acinzentadas do que as luzes mesmo. Porque tínhamos decidido que a luz ia ser de um laranja violento, não é? Portanto, de uma cor violenta. E, portanto, eu vou manter essa decisão que nós já tínhamos acordado. Preparem-se, porque agora vão aprender uma coisa nova. Prestem atenção, por favor. Eu vou agora interromper a aula temporariamente para vos ensinar algo novo. Que é, vou fazer zoom aqui na escultura. Pronto. E vou-vos mostrar uma coisa que nós ainda não tínhamos falado. O que é uma luz e o que é uma sombra? Ora, é difícil para principiantes às vezes perceber a diferença. Eu vou fazer só um zoom um bocadinho menos, que é para não ficar grande demais. Pronto. Assim já consigo mostrar-vos o que eu quero. O que é a luz e o que é uma sombra? A luz é fácil de ver. As sombras escuras também se percebem bem por onde eu estou a apontar. Então, e sombras intermédias como aqui, por exemplo? Estão a ver esta sombra aqui no canto da boca? Será que é mesmo uma sombra? Ou será que é apenas um tom médio, uma meia luz, como se chama? Há uma maneira muito fácil de verem isso, que é usar por exemplo, um pincel como este, e reparem que o pincel está a projetar a sua própria sombra, não é? No objeto. Então, olhem, por favor, para aquela sombra ali e reparem que o pincel está a escurecer a sombra, correto? Portanto, a sombra fica mais escura quando a sombra do pincel atravessa ali. Estão preparados para o grande choque? Quer dizer que isto não é uma sombra. Uau! Aposto que não estavam à espera desta. Eu vou repetir. Este escuro que estão a ver aqui não é uma sombra, porque escurece ainda mais quando eu passo a sombra do pincel por cima. Uma verdadeira sombra é como se fosse o lado escuro da lua. Não pode escurecer mais. Portanto, isto não é uma verdadeira sombra, isto na realidade é uma meia luz. E o que é que isso significa em termos práticos? Já vos vou dizer. Agora, a sombra aqui de baixo, reparem que quando eu passo o pincel, esta linha de sombra que está aqui não escurece mais. Não muda de cor. Significa que esta linha aqui em baixo é uma sombra. Mas esta do canto da boca não é. Porque escurece muito mais quando eu passo o pincel. Estão a perceber? Então agora levanta-se uma questão. Porquê é que nós temos de saber se estes escuros aqui pertencem à luz ou pertencem às sombras? Escrevam lá. Porquê é que é tão importante sabermos isso? Porque não simplesmente escurecer? Porque não simplesmente aclarar? Qual é o problema? Porquê é que nós temos que saber?
se uma sombra pertence à luz ou pertence à sombra? E eu já vos vou explicar. Então agora vamos começar a reiniciar a pintura. E a razão é muito simples. Vocês lembram-se daquele ditado que aprenderam há muito tempo atrás? Portanto, se já não se lembram, têm que ver as aulas de novo. Não se esqueçam do que estão a aprender, está bem? As aulas de novo é muito importante. Lembram-se daquele ditado que as luzes nas sombras são mais escuras do que o que parecem e as sombras na luz são mais claras do que o que parecem. Portanto, esta sombra que está aqui tem que ser pintada muito mais clara do que aquilo que parece, porque senão há ilusões de óptica. Estão a perceber? Então eu vou pintá-la agora mesmo. Vou só puxar assim, que é para verem a paleta. E eu vou pintá-la agora mesmo com uma cor que é praticamente da mesma cor da luz. É só um bocadinho mais escura. E agora sim, vou começar a pintar esta sombra com um tom que é mais claro do que aquilo que parece. Portanto, é uma cor que vai ser um bocadinho suja. É uma cor que vai ser... mas que na realidade pertence mais à luz do que propriamente à sombra. Estão a perceber a ideia? E vamos pintar estas supostas sombras, que não são sombras coisa nenhuma, como nós já vimos com o pincel. Portanto, isto não é uma sombra, isto é apenas uma meia luz. Vamos pintar com cores que são quase tão vibrantes quanto a própria luz. Estão a perceber a ideia, não é? E isso vai começar a puxar a forma e a torná-la mais tridimensional. Temos aqui um pequeno problema que é... Lembram-se que na semana passada o nariz até projetava uma sombra aqui do lado? Bem, agora não projeta. Portanto, eu vou trabalhar com o que temos hoje, que é para tornar a pintura mais parecida àquilo que vemos. Que é para não ser apenas um sombreado totalmente conceptual. Porque senão vocês podem ficar confusos de porque é que eu estou a pintar assim e porque é que eu estou a criar... a criar luzes e sombras que não existem ali na realidade. Está bem? Agora, podemos começar gradualmente a escurecer um bocadinho mais. Eu ainda vou fazer só um pouco mais desta cor, porque gosto muito desta cor. Só para trabalhar algumas outras zonas, que é, por exemplo, estas semi-sombras que estão aqui do lado do queixo, não é? Começar a criar uma certa tridimensionalidade em algumas destas formas e sempre com uma cor ligeiramente mais acinzentada do que a própria luz. Porque estamos a misturar um pouquinho mais de cinzento. Para ter a certeza que em termos cromáticos a luz continua a dominar toda esta zona. Portanto, temos de ter a certeza que estes tons são ligeiramente mais acinzentados. Peço realmente desculpa porque a escultura não está na mesma posição da pintura, não é? São ângulos totalmente distintos. Enfim, vamos ter que trabalhar com isto hoje. Sabem, eu ainda estou a aprender como filmar estas aulas ao vivo e gradualmente estou a começar a perceber como é que se fazem as coisas, que é para não permitir... vai-me ser cada vez mais fácil filmar estas aulas, é isso que eu vos estou a dizer. Estou a ganhar prática. E queria deixar-vos uma outra nota de rodapé, que é uma notícia excelente, que é as gravações que eu estou a fazer com o Renato estão a começar a correr mesmo bem. Portanto, nós estamos a começar a ter material muito interessante para o curso que vai sair em breve, portanto as aulas profissionais, não é? E eu atrevo-me a dizer que vai ser um tipo de aulas que vocês nunca viram na vida. E estou a falar a sério. Vão ser aulas gravadas tudo em definição de 4K. Portanto, até podem projetar num anfiteatro, em escolas e universidades, porque os cursos realmente têm super alta definição. E o Renato está sempre a insistir para que as coisas fiquem bem filmadas, o que significa que por vezes eu tenho que repetir a mesma frase 20 vezes até ele ficar contente com o resultado.
porque realmente raramente sai bem à primeira, não é? Então vamos fazer este tom ligeiramente mais escuro, está-me a agradar. Eu estou a começar a entrar nas meias luzes, portanto, tudo isto são zonas que vão ser de meia luz, não vão ser sombras, porque já vimos com o pincel que isto não é uma sombra. Está bem? E eu vou comprimindo as luzes nas luzes e as sombras nas sombras. Isso é de propósito. Porquê? Porque a escultura vai começar a ficar cada vez mais tridimensional. Portanto, vocês vão ver que à medida que esta pintura se desenvolve, não é? Portanto, à medida que a gente vai pintando com cores cada vez mais corretas, com formas cada vez mais corretas, porque de início ainda não estão. Eu estou gradualmente a melhorá-las. À medida que isso vai acontecendo, a pintura vai começar a ganhar uma tridimensionalidade que não tinha antes. Portanto, vamos agora descer mais um tom. Vamos agora fazer um tom só ligeiramente mais escuro ainda. Portanto, vamos aqui ao cinzento mesmo. E gradualmente vamos começar a entrar nos azuis. Portanto, os azuis têm que ser acinzentados. Isso foi uma decisão que tomámos na semana passada e eu vou respeitar. Estamos agora a entrar num tom, então, um bocadinho mais escuro, mas não muito. Portanto, recordem-se, se está virado para a luz, é mais claro do que o que parece. E eu tenho que respeitar essas ilusões de óptica. Portanto, não me compete a mim estar a fingir que eu não sofro com estas ilusões de óptica, porque não é verdade. Essas ilusões de óptica existem e afetam qualquer pessoa. Porque nós somos humanos. Portanto, isto tem a ver com percepção humana. A percepção humana é extremamente fácil de enganar com ilusões de óptica. Portanto, é mesmo muito, muito, muito importante que as formas sejam um pouco pensadas, que é para não estarmos a entrar por caminhos, não é? Caminhos tortuosos. Porque depois demora mais tempo a obter os tons do que aquilo que seria se estivéssemos a trabalhar de uma forma mais sistemática. Eu queria-vos dizer uma curiosidade, que é, telefonaram-me de uma empresa que se chama Industrial Light and Magic. Portanto, isso em português seria luz industrial e magia. E, portanto, eu pensei que essa empresa vendia lâmpadas. Portanto, lâmpadas fluorescentes, vendia... Estão a perceber, não é? Eu pensei mesmo que era o que essa empresa fazia. E eles telefonaram-me porque eles queriam ter aulas comigo. E eu disse que sim, com todo o gosto. Combinámos o início das aulas, que vai ser, portanto, esta semana. Esta semana vou começar a dar aulas a essa empresa. E eu estava depois a gravar em estúdio os cursos que vou fazer para lançar em setembro. E o meu amigo Renato, não é? Que é quem está a gravar comigo, é que perguntou que empresa é essa. E eu disse, eu não sei, eu acho que eles vendem lâmpadas. Porque chamam-se Industrial Light and Magic. Portanto, ele disse assim, espera aí, deixa eu ver no Google. Fomos a ver. E ele respondeu logo, Nelson, tu tens de investigar melhor os teus clientes. E eu, porquê? Então porquê? É a Disney. É o Walt Disney. Portanto, a Walt Disney contratou-me para eu dar aulas aos artistas deles. Literalmente. E a Industrial Light and Magic foi a empresa que foi criada, na altura, para fazer a Guerra das Estrelas, para fazer Forrest Gump, para fazer uma série de filmes. E eu não fazia ideia. Eu pensei mesmo que ia dar aulas para uma empresa que vendia lâmpadas eletrónicas. Eu vou ter que dizer isto aos meus alunos da Disney, que eles vão se fartar de rir, com certeza. Portanto, investiguem sempre para quem é que vão dar aulas, está bem? Professores de arte que estejam a ouvir isto, porque senão vão ter uma surpresa quando o curso começar. É claro que eu estou super, super, super emocionado
porque vou estar a trabalhar com uma empresa que já ganhou... isto é inacreditável, mas essa empresa já ganhou 13 Oscars para a melhor imagem. Portanto, para as melhores animações, para as melhores... Para mim é uma honra que eles me tenham escolhido para eu lhes dar aulas. Portanto, prestem atenção ao que eu vos ensino, porque até a Disney dá valor, está bem? Não pensem que isto é apenas outro live stream na internet, nem pensar. Eu dou muita importância ao saber académico, eu dou muita importância a vocês pensarem e perceberem com a razão, com a racionalidade, como é que se pode pintar melhor. Porque o saber académico vai evitar uma série de problemas que vocês teriam se não se preocupassem com esse lado mais académico, portanto com esse lado mais racional da pintura. Eu sei que hoje em dia está na moda pintar de qualquer maneira e usar apenas as emoções, como as pessoas dizem, mas eu sou extremamente crítico disso, porque geralmente isso não nos conduz, não nos leva a resultados particularmente espetaculares. Portanto, é mais um hobby, digamos assim, do que propriamente uma coisa que deva ser feita sistematicamente. Ora, vamos então agora continuar com algumas destas cores que eu estou para aqui a fazer. Ainda estamos nas luzes, está bem? Eu gostava de reforçar essa ideia. Estamos nas meias luzes. Portanto, nada disto ainda não descemos às sombras, ainda não descemos aos tons escuros. Geralmente nós pintamos da sombra para a luz. Eu hoje decidi inverter. Eu estou a comprimir as luzes todas, as luzes nas luzes, e mais tarde vou fazer as sombras nas sombras. Mas agora apeteceu-me trabalhar as sombras nas luzes. Então vamos terminar este pedaço da pintura, só para... porque isto não tem muito interesse, não é? Portanto, nós temos mais que fazer. Vamos passar à fase seguinte. Eu vou só escurecer aqui um pouco o que está a acontecer debaixo do olho. Realmente é uma pena não termos a escultura na posição certa, mas não há nada a fazer. É o que dá, porque senão ela cai. Eu para a semana, se tudo correr bem, já vou ter as coisas mais preparadas para não termos estes problemas técnicos durante a aula ao vivo. Pronto. Então agora que mais ou menos comprimimos as luzes nas luzes, porque era importante nós termos as luzes nas luzes, vamos gradualmente começar a descer para as sombras. Agora desculpem lá, deixem-me só escurecer aqui mais um pouco, porque alguns destes tons estavam claros demais, o que não me agradava nada. Deixem-me só aqui escurecer um pouquinho alguns destes tons para começar a arredondar a forma, para as formas não serem tão caóticas, não é tão... Então agora, um tom mais escuro ainda. Eu vou começar a misturar mesmo verde com laranja. Portanto, vocês conseguem ver, não é? E como criei um tom muitíssimo mais escuro do que o que tínhamos antes, isto é o tipo de cor que vamos ter de usar nas sombras. Então agora vou saltar para algumas sombras e vou experimentar a cor para ver se resulta em termos tonais. Portanto, eu vou aclarar as sombras um pouquinho mais do que o que eu tinha, porque estavam escuras demais. E Fernanda, pintar com técnica não implica eliminar as emoções, de forma nenhuma. E os objetivos não são diferentes também. Os objetivos são os mesmos, que é a expressão. E, portanto, por alguma razão, nós separamos a pintura da música e das outras artes, o que eu nunca entendi, porque acho que é um erro. E pintar é semelhante à expressão musical. Portanto, a técnica, se for boa, não é? Se não for maçuda, porque o problema de muita técnica é que torna-se chata. Às vezes os alunos ficam tão obcecados em passar exames e técnica e não sei o quê,
que não têm a capacidade emocional depois para se exprimirem enquanto estão a tocar ou a cantar ou seja o que for. Portanto, isso é um problema. E é um problema do ensino demasiado técnico. Mas, se a técnica não for uma coisa massacrante, se não for uma coisa que assusta as pessoas, a técnica potencia a expressão. Portanto, não é possível nós pintarmos muito mal se tivermos técnica. Da mesma forma que não é possível nós pintarmos excepcionalmente bem se também não tivermos técnica. Portanto, a técnica é como se fosse um trampolim que nos vai permitir saltar mais alto se tivermos disponibilidade emocional para o fazer. Ora, a disponibilidade emocional vem muito de como é que nós nos sentimos. Mas isso já não tem tanto a ver com arte, tem mais a ver com psicologia. E, portanto, é importante que nós cuidemos muito de nós, das nossas emoções, que é para termos essa capacidade emocional a trabalhar conjuntamente com a técnica. Geralmente a emoção segue-se à técnica. Agora, há exceções, claro. Houve grandes artistas que tecnicamente não eram assim grande coisa, mas tende a ser uma exceção. Portanto, geralmente nós precisamos de ambas as coisas. Mas volto a dizer, por alguma razão, separamos a pintura das outras artes e achamos que a pintura é uma coisa diferente, que não precisa de técnica. Isso é um erro. Aliás, é um erro crasso. Que levou quase à morte da pintura. E quando eu digo isto, estou a dizer de propósito e estou a usar as palavras escolhidas a dedo, porque a pintura neste momento está tão morta, está tão... qual é a palavra? Irrelevante nas sociedades contemporâneas, que ninguém quer saber de pintura e ninguém quer saber do que é que os artistas acham ou pensam ou fazem. Portanto, isso mostra que a pintura morreu nas sociedades contemporâneas, o que é uma pena. Eu atribuo grande parte dessa morte à falta de técnica de muitos artistas, o que fez com que o público se chateasse de vez. Portanto, o público deixou de gostar de exposições de arte, o público deixou de ir, porque passou a ser um exercício de exibicionismo da parte do artista. E realmente isso é uma pena, porque a arte é uma coisa fantástica e insubstituível. E até vou mais longe, a arte é o produto mais avançado da civilização. A arte é aquilo que permite o repensar de toda uma civilização quando é feita de uma forma cuidadosa e de uma forma válida. E quando eu digo válida é no sentido académico. Portanto, quando é uma coisa pensada, quando é uma coisa... como se fosse mesmo a preparação para uma tese de mestrado ou de doutoramento. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer ou não para vocês. Ora bem, eu estou só aqui a sujar as sombras para ter a certeza que nada nestes tons é alaranjado, está bem? Portanto, eu não estou ainda a tratar de fazer cores perfeitas, de forma nenhuma. Estou só a iluminar estes tons de laranja que estavam aqui e que me estavam a irritar. Portanto, agora sim, vamos fazer uma pequenina pausa, porque chegou a altura, antes de eu me movimentar numa nova direção, chegou a altura de decidir com o espelho... O espelho preto é excelente. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com o espelho preto. Mas hoje vamos trabalhar com os óculos de sol. Portanto, aqueles óculos de sol verdes que eu mostrei no início da aula. Porque eu acho que vão ser mais úteis para a aula de hoje. Portanto, eu vou só pôr aqui um pouco mais de tinta. Porque estou a ficar sem tinta. Não sei porque hoje estou a pintar muito... estou a pintar com pouca cor. Não sei porquê mesmo. Ora. Já gosto mais. Portanto, vamos aclarar aqui alguns destes tons. E vamos então começar a azular cada vez mais. E... sem dúvida, Fernanda, vamos a isso.
Com todo o prazer. Vamos ter esta conversa um dia mais a fundo. E pronto. Chega para agora porque chegamos a um ponto muito mais importante da aula. E é este que eu quero mesmo que vocês aprendam, que é então o uso dos óculos de sol. Ora, esta escultura teria de estar um pouco mais assim e, enfim, não está. Portanto, vamos deixá-la de forma que ela não caia. Ups! Estão a ver? Isto agora mudei a posição e ela já não se mantém. Então agora, o que está a acontecer aqui é que há todo um tom mais escuro que está a ser pedido aqui na zona de baixo e ao mesmo tempo há mais luz também que está a ser pedida em alguns destes reflexos aqui do lado. Portanto, é muito interessante nós começarmos a ver o que é que funciona ou não em termos de luzes e de sombras. E reparem numa outra coisa, que é eu agora estou a trabalhar com muita pouca tinta no pincel. Portanto, eu estou literalmente a friccionar o pincel com pouquíssima tinta, mesmo muito pouca, e estou a espalhar de uma forma tão fina e tão... Qual é a palavra? Portanto, isto é como se fosse um pincel seco. É a técnica do pincel seco, em que eu estou a começar a fundir alguns destes tons usando a técnica do pincel seco. E isto está a pedir uma cor muito mais escura para as zonas das sombras. Portanto, vamos fazer aqui novamente uma cor escura, que nós já tínhamos combinado usar. Portanto, eu agora vou fazer um tom mesmo escuro e como tal tem que ser azulado, não é? Porque nós combinámos que as sombras iam ser um azul acinzentado. Foi por isso que eu misturei azul com laranja, porque está cinzento. E este azul acinzentado vai ser ótimo para algumas zonas de sombra. Portanto, é um tom que me agrada muito para algumas zonas de sombra. Desculpem, eu vou pôr-me agora à frente da câmara para eu poder ver onde é que as sombras estão. Ahá! Agora é que eu estou a ver as formas, porque antes eu estava a pintar tudo de lado. Portanto, imaginem a dificuldade que é eu estar a pintar isto sem poder ver as formas. Porque eu quero que vocês tenham o melhor ponto de vista da aula. Melhor do que o meu. Está bem? Então agora vamos... Mais sombras que ainda estão aqui a faltar. Por exemplo, toda esta zona pode escurecer, não é? Portanto, pertence a uma zona de sombra e pode ser ligeiramente mais comprida. Portanto, isto fica bem se for mais esticado. Do lado oposto é o contrário. Precisamos é de mais luz naquela zona, não tanto da sombra. Aqui o canto do olho também é importante que escureça ligeiramente. E reparem que eu não estou de forma nenhuma a pintar pormenores. Mas de forma nenhuma. Eu estou literalmente só a colocar manchas, toques de luz e de sombra. Mais perguntas? Vocês não têm perguntas nenhumas hoje? Por favor, perguntem, porque senão... Não é? Porque senão estamos a falar para o boneco, como se diz em português. Eu adoro essa expressão. Falar para o boneco. Agora, vamos tentar revisitar alguns destes tons aqui. Eu preciso de saber... aliás, eu penso que este tom é mais apropriado para esta zona. Desculpem lá. Para esta zona aqui. Portanto, isto vão ser algumas zonas de meias luzes, em que eu vou começar a invadir com tons mais de sombra. Portanto, eu gosto muito, muito, muito deste tom para algumas destas zonas. Lembrem-se que o acrílico seca como? Mais claro ou mais escuro? Escrevam lá. O acrílico seca mais claro ou mais escuro do que quando está molhado? Digam lá. Depende da marca. Mas esta tem tendência a secar mais escuro. Portanto, eu quando aplico uma cor, eu não me preocupo se ela for temporariamente clara demais. Porque a tendência é para essa cor secar mais escura. Está bem? Então agora vamos para tons muito mais claros. Vamos começar aqui a aclarar mesmo. Vamos para um tom mais claro. Este é o mesmo cinzento, praticamente.
E vamos então começar a criar tons de transição, que é para a sombra cinzento azulada começar então a misturar-se gradualmente em degradê, não é? Com estes tons claros, mas que não pertencem ao... Não são tão claros como as luzes mesmo. Portanto, são as tais meias luzes, não é? Que nós já tínhamos falado. São as tais meias... Ora, de onde eu estou, eu vejo imenso o lado da escultura. De onde vocês estão, não se vê. Portanto, de onde vocês estão, não se vê. Glória, boa pergunta. Portanto, a Glória perguntou se a técnica dos óculos também se usa se estivermos a pintar a partir de uma foto. Sim, é exatamente a mesma coisa. Tudo o que vocês aprendem a pintar a partir de fotos aplica-se quando estão a pintar a partir da vida, não é? A partir da realidade e vice-versa. Portanto, as técnicas que vocês aprendem quando estão a pintar a partir da realidade também se aplicam a quando estão a pintar a partir das fotos. Estão a perceber? Portanto, Irmã Soledade não sabe o quê? Escreveu eu não sei, mas o que é que isso significa? Escreva, por favor, frases completas, porque eu não entendo. Até porque, não se esqueçam de uma coisa, meninos e meninas. Tudo o que eu digo, vocês só ouvem uns 15 segundos mais tarde e depois, quando têm tempo de responder, já estou eu a falar de outra coisa e depois, quando eu vejo a vossa resposta, eu já não me lembro do que é que estávamos a falar, porque era outro tema. Estão a perceber? Porque há um atraso nas aulas ao vivo. Portanto, tudo o que eu digo chega atrasado. É por isso que eu quero frases completas e, se for uma pergunta, com pontos de interrogação. Porque senão eu não entendo o que é que vocês estão a dizer. Não dá para entender, aliás. É impossível eu poder entender o que vocês estão a dizer se vocês não escreverem frases completas e com pontos de interrogação. Ora bem. Ops, enganei-me ali. Isto tem que ser mais abaixo. Peço desculpa. Vou só escurecer ligeiramente mais esta mancha, porque eu acho que estava clara demais. Não me estava a agradar em nada. Pronto. Então agora que temos tons que já pertencem às meias luzes e às sombras, nós vamos matar toda esta luz. Vamos começar a puxar as coisas na direção que queremos. Vamos começar a tornar a imagem... O nariz está absolutamente torto. Absolutamente torto. Mas eu não tenho como o ver. Porque a posição tinha que ser outra da escultura. Isto não se está a segurar hoje. Portanto, eu peço mesmo perdão por eu não poder fazer este nariz como o faria normalmente. Se eu tivesse mobilidade total. Desculpem, eu estou à vossa frente, que é para ver as formas e as... não, está bem? Só por um segundo. Eu tenho que ver a forma aqui. Cá está. Portanto, o pescoço sai fora e tudo isto pertence a uma meia luz. Pronto. Só para marcar, que é para não ficar uma forma tão esquisita como tinha antes, porque eu não estava a ver mesmo aquele lado do rosto. E há um conjunto de formas que ainda vai precisar de ser redefinidas. Por exemplo, os olhos nem sequer estão no mesmo nível e o lábio inferior ainda não foi ajustado. O lábio inferior tem que ser maior. Mas continuando com a questão dos tons, vamos novamente descer para um tom um bocadinho mais escuro e vamos começar a invadir esta zona. Vamos começar então a azular. E gosto mesmo desta cor. Esta cor agrada-me muito. Vamos começar a azular toda esta zona. E isto é absolutamente incrível, porque eu estou literalmente a pintar de memória. E às vezes a olhar para o ecrã. Porque eu estou a olhar sempre para o lado da escultura. Eu estou deste lado. Eu não estou de frente, como vocês. Agora, vamos fazer uma coisa, que eu vou fazer uma pequenina pausa para começar a corrigir mais algumas formas.
Porque há formas que ainda precisam de mais correções. Então, por exemplo, o laranja e o amarelo, que dá aquele tom laranja amarelado. É fácil dizer isso, não é? Vão fazer novamente um tom de luz e vou começar a invadir certas zonas da pintura que ainda não estão bem. Por exemplo, o lábio inferior está-me a irritar um pouco. O lábio inferior não tem as luzes nas luzes e deveria ter. Portanto, eu estou a começar a subir a intensidade só para um bocadinho mais de branco. Porque a cor ainda me parece muito escura. Portanto, vou começar aqui a subir alguma linha. Aqui, por exemplo, descaiu um bocadinho. Eu vou subir o lábio ligeiramente. Ligeiramente. Desculpem, mas é a única forma de eu ver a forma. Porque senão não dá para ver. Aqui vou descer esta sombra ligeiramente, porque estava muito subida. Já está a melhorar. E reparem que eu estou a aumentar a vibração cromática. Estou a começar a trazer cada vez mais cor e cada vez mais variedade de cor, não é? Aos vários tons. Portanto, eu agora estou a introduzir tons até quase esverdeados. Porque ao pintar certas zonas com mais amarelo, vai criar a ilusão de várias cores. Portanto, a própria mudança cromática destes tons vai criando cores que não existem. Portanto, os nossos olhos vão... Desculpem lá, não gosto disto. Os nossos olhos vão começar a imaginar... Já está melhor. Vão começar a imaginar cores que nós nem sequer pintámos lá. Estão a perceber? Desculpem lá. Isto está a ficar... Só buscar um pincel novo. Só um segundo. As cores estão a começar a ficar contaminadas. Portanto, vamos novamente aqui. Um pouquinho de laranja. Pronto. Agora temos um laranja super vivo. E vamos voltar ao que eu estava a fazer. Que é cores muito claras. E com muito, muito, muito branco. E um bocadinho de amarelo, que é para ter a certeza de que estas cores claras têm cor, que são vibrantes, não é? Que têm luz. Portanto, vamos trazer aqui mais luz a esta zona. Porque havia cores, não se esqueçam, que estavam a ser pintadas. Isto agora agrada-me mais. Não acham? É uma cor mais luminosa, é uma cor mais vibrante. Vamos ver como é que seca, claro. Porque isto nunca se sabe mesmo até chegar a hora da verdade. Vou matar estas sombras mais escuras, porque nada disso existe na imagem original. Ora, onde é que eu estou? Estou ali. Agora está a precisar de um pouquinho mais de luz aqui. Portanto, eu estou a pintar espesso de propósito. E à medida que me afasto para o lado esquerdo, vou pondo menos e menos tinta. Portanto, pressiono cada vez menos para criar uma espécie de degradê. Estão a perceber a ideia? E se for preciso, depois até se faz isto com o dedo, só para retirar algum excesso. E isso vai permitir começar a modelar a forma e começar a criar alguns degradês que não dariam para fazer de outra maneira. Portanto, subir aqui a luz e ali também. Subir a luz. Aqui continua a precisar de mais luz. Porque os acrílicos secam realmente mais escuros. Portanto, nós precisamos de um pouco mais de luz. A escultura está a começar a abrir. A luz está a começar a brilhar. Reparem que eu não uso pincéis pequenos. Portanto, vamos comparar o tamanho do pincel com o meu dedo. Eu não uso pincéis pequenos porque não estou a pintar pormenores. Portanto, eu ainda estou a marcar zonas grandes de tons. Estão a perceber a ideia? Portanto, não é para se usar ainda pincéis pequenos. Agora vou puxar aqui a luz ainda mais e vou alargar ligeiramente, porque o nariz estava a ficar um pouco fino.
para aquilo que eu quero, não é? Não me interessa ter proporções a 100%, porque eu não tenho como as ver, eu estou a pintar de lado, mas interessa ter algum realismo, ou seja, eu sei que o meu nariz não é assim tão fino. O meu nariz tinha que ser mais largo. E se me permitirem, eu vou voltar a pôr-me à frente da câmara para eu poder ver o que é que está a acontecer. Com licença. Ora, exatamente. Tenho de trazer mais luz aqui para o lado. Pronto, já me está a agradar mais, está a ficar mais tridimensional. Zona de luz máxima. Tenho que subir ainda mais a intensidade lumínica desta zona. Portanto, a ideia é começarmos a puxar mesmo algumas destas luzes para criar... Estão a ver, à medida que a imagem vai ficando cada vez mais complexa, nós estamos a criar uma imagem mais interessante, porque agora há tons esverdeados, há tons azulados, há tons amarelados. Agora vamos começar a trabalhar nesta sombra, está bem? Porque ainda está muito lisa e portanto eu vou precisar de um tom um pouquinho mais claro, não muito, só um pouquinho, para começar a quebrar algumas destas cores. Porque realmente algumas destas cores estavam muito contrastadas, não é? Estavam muito... Ora, trazer aqui a luz para cima e começar a trabalhar com um pouquinho mais de luz. Porque este tom estava um pouquinho escuro demais. E reparem que, à medida que nós estamos a retrabalhar as cores, estas massas que eram muito lisas e muito chatas, até desagradáveis de se olhar, vão ser cada vez mais fáceis de integrar. Porque nós agora, com estes tons mais intermédios, conseguimos criar toda uma variedade de tons que não tínhamos antes. Estão a perceber a ideia? Portanto, trabalhem sempre do complexo para o simples e nunca ao contrário. Vamos complexificar agora estas sombras que estavam muito, muito, muito achatadas. E reparem que ao pôr uma cor ali que é meio intermédia, estamos a começar a criar uma transição. Portanto, já começa a haver uma transição de formas que não tínhamos antes. Isto quase que me apetecia arrancar a escultura do sítio e colá-la com um prego no sítio certo, porque realmente ela não podia ter entortado mais do que na aula de hoje. Está totalmente fora de sítio em relação à aula da semana passada. Portanto, eu peço-vos, por favor, que vejam a aula da semana passada, se não viram, que é para entenderem porque é que eu estou a criar uma imagem que parece tão diferente à escultura original. Portanto, à medida que vamos invadindo, talvez seja a palavra, algumas destas sombras, com um pouquinho de luz, só um pouquinho, não muito, a imagem está a ficar cada vez mais integrada e cada vez mais tridimensional. Portanto, vou só aclarar aqui novamente um pouquinho mais e vou invadir novamente com alguma luz certas zonas que ainda estavam escuras demais. E, portanto, a gente não precisa de ter... E ali também. Portanto, o que eu estou a fazer, na realidade, é quebrar as sombras com manchas. Os conhecimentos de anatomia também ajudam. Portanto, eu sei que aqui há uma concentração de luz neste... Estão a perceber? Portanto, isto tem que inchar. E se tem que inchar, significa que eu vou ter de pôr mais luz em algumas destas zonas. Mesmo que eu não veja necessariamente... de uma forma óbvia onde é que essas cores estão, o facto de que eu sei que têm volume ajuda imenso, mas mesmo imenso, a saber onde colocá-las. Portanto, agora aqui a mesma coisa, que é eu sei que há aqui um músculo que começa a criar e a partir a cor da luz e da sombra.
Sim, Anabela, são os vários tons de luz e de sombra que começam a criar volumetria. Agora, aqui a luz subiu demais, portanto vou descê-la. E novamente, se me perdoarem, eu vou ter que me pôr à frente da câmara para eu ver o que é que realmente está a acontecer do outro lado da escultura, porque eu deste lado não vejo. Peço desculpa. Já percebi. Pronto. É simples. Se vocês derem 1 ou 2 segundos, eu consigo produzir uma imagem melhor do que se não me derem esses 1 ou 2 segundos, não é? Porque eu não tenho como ver. E a minha memória falha. Portanto, eu não vou conseguir lembrar-me de tudo e não vou conseguir pintar tudo baseado apenas em memória. E agora, recordam-se que da semana passada nós falámos que à medida que uma escultura arredonda para trás, nós podemos começar a trabalhar cada vez mais com tons que fundem com o fundo. Eu vou ignorar o pescoço, portanto não se importem, está bem? Eu vou deixar o pescoço mesmo assim escuro para agora. E agora o que eu vou fazer é... Vou começar a pintar o fundo e vou finalmente corrigir uma série de coisas que eu gostaria de tratar. Oração... já passámos do tempo. Isto é uma chatice. É que já passámos do tempo da aula. Mas deem-me só um último segundo, está bem? Porque eu gostaria muito de que vocês vejam o fundo. Começar então a acinzentar. Vamos pintar o fundo de uma cor mais suja, como foi combinado na semana passada. Não é? De uma cor mais neutra. Portanto, eu vou misturar laranja e azul, que são cores complementares, para criar um tom azulado, mas um azulado muito... Portanto, muito sujo, não é? Acho que a palavra é mesmo essa. Um azulado menos vivo, um azulado menos... mais acinzentado. Portanto, cá vamos nós. Em termos de cor, este tom agrada-me o suficiente. Só misturar um bocadinho mais daquele verde para tornar a cor só ligeiramente... Ora bem, este tom cinzento azulado agrada-me muito. Eu não pintei ainda o fundo, porque realmente não... Ora bem, agora sim começamos a cortar algumas das formas, mas não se esqueçam que a forma correta não é aquela que vocês veem. Nós realmente não estamos nada bem hoje em termos de posicionamento da escultura. Eu não podia trabalhar em cenografia, estou a ver. Portanto, à medida que matamos a intensidade do azul que estava lá antes, eu vou só aclará-lo ligeiramente mais, para não ser um tom também tão mortiço quanto isso. Mas à medida que matamos a intensidade do azul, reparem que o laranja vai ficando cada vez mais vivo. Portanto, à medida que nós eliminamos a beleza do azul, porque o olho humano só se consegue focar numa coisa de cada vez. E é por isso que nas pinturas, ao contrário da música, portanto a música é uma arte que funciona no tempo, ou seja, o que nós ouvimos nos primeiros segundos não nos vai afetar tanto passado 1 minuto ou 2. Portanto, passado 1 minuto ou 2 nós já estamos a ouvir uma outra coisa, não é? Já estamos a ouvir outra parte da música. Mas a arte não. Nas artes visuais, que é este caso, desculpem, na pintura, porque nem todas as artes visuais são assim, mas na pintura, o que eu faço agora vai interferir com o que eu fiz há pouco. Portanto, as coisas estão muito mais interrelacionadas do que em artes que funcionam à base de tempo, não é? E de memória. E então, ao matar este azul e ao tornar a cor muito mais neutra, comparativamente o laranja vai ganhando muito mais força. Então, vou só eliminar alguns destes tons azuis que estavam aqui. Estamos quase no fim da aula.
Obrigado por me darem este tempo extra, que é para eu poder só desenvolver um pouco mais a forma. Estão a perceber a ideia, não estão? Acho que por hoje chega. Eu depois faço o resto quando... Até porque esta pintura, se for para ser terminada, tem que ser toda revista em termos de forma. Tem que ser totalmente revista em termos de forma, comigo olhar mesmo de frente para a escultura. Não pode ser aula a fazer de lado. E vou-vos deixar só com um último truque, que é certos contornos podem ser pintados de uma forma mais desfocada, portanto de uma forma menos nítida. Por exemplo, vamos agora começar aqui a perder o contorno do... Vamos começar a desfocar aqui o contorno da linha do pescoço. Vamos começar a criar algum desfoque. Vamos começar a criar alguma fusão. E à medida que nós desfocamos algumas destas formas, reparem que a escultura começa a ficar mais tridimensional. Portanto, vamos perder alguma da nitidez que tínhamos e no lugar dessa nitidez vamos substituir por um certo mistério. Eu não estou a fazer degradez, atenção, é que não estou mesmo. Eu limito-me a pintar tons com uma certa cor. Agora, por exemplo, estou a fazer um mais claro e vou agora com o mais claro pôr ao lado daquele que era um bocadinho mais escuro. E isto vai começar a criar a ilusão de degradê. Porque eu estou a fundir barras de cor, se é que isto faz sentido. Portanto, eu estou a desfocar de propósito a imagem. A desfocar. Que é para vocês verem como o desfoque traz ainda mais atenção para a zona do meio. Estão a perceber a ideia, não é? E daquele lado, exatamente a mesma coisa. Portanto, daquele lado, eu até vou usar este azul, porque não? Daquele lado, eu vou desfocar ligeiramente alguns destes contornos para criar mais mistério. E certamente que desfoca aqui em baixo, porque esta forma não interessa nada. E só distrai. Portanto, vou desfocar esta linha de baixo aqui também do pescoço. Portanto, estão a perceber? Focado e desfocado, à altura de nos afastarmos. O focado e o desfocado vai criar muito mais intensidade na vossa pintura. E vamos só fazer aqui um pequeno reparem na mistura de cores com que eu trabalhei e que vê-se perfeitamente as pinceladas. Portanto, eu não tive de forma nenhuma a criar degradês. Eu não tive a criar gradações. Propositadamente, eu trabalhei sempre com pincelada muito direta, que é para se ver o que é que eu estava a fazer, para vocês entenderem. Então, muito obrigado a todos. Até para a semana. Portanto, domingo às 8h30, aula em português, como sempre. 8h30 hora de Lisboa. Por favor, partilhem, como já sabem, não é? Mas mais importante ainda, partilhem as imagens que vocês estão a pintar. Eu quero muito ver o que é que vocês estão a fazer durante as aulas. Tá bom? Obrigado, então. Tchau a todos. Deus.